Então nessa questão 14 ele quer que a gente realize essas operações e dê o resultado na forma de notação científica. A gente no último vídeo tinha resolvido a letra A. E aqui, como é muita coisa, eu acabei copiando esses enunciados aqui, porque senão eu ia perder 5 minutos só copiando coisa. Então, para a letra B, a gente tem 4,32 vezes 10 elevado a menos 1 vezes esse 3,1 vezes 10 ao quadrado. Então, vamos pegar isso daqui, jogar para a segunda linha e fazer o que dá para fazer. Bom, de começo aqui, eu vou multiplicar esse 10 elevado a menos 1 com esse 10 ao quadrado, né? A mesma base, é tudo multiplicação, então a gente pode fazer na ordem que quiser essas multiplicações. Então aqui, como a base é a mesma, eu vou somar os expoentes e eu vou ficar com 10 no final das contas, né? Então, isso aqui vai embora, a gente fica só com 10 aqui. Tá. A grande dificuldade dessas questões não é nem essa parte aqui de lidar com os expoentes, porque isso é tranquilo. O problema são essas contas que devem ser feitas à mão, tá? Tu tem que escrever isso daqui. Como eu não tenho todo esse tempo, né, a gente vai usar a calculadora, mas é uma trapaça nesse caso. Meu benzinho, eu achei que eu tinha copiado, não copiei. Me enganei. Tá aí, vamos copiar. Agora sim a gente vai copiar essa. Cara, tem horas que a calculadora deixa eu copiar. Eu simplesmente seguro aqui, puxo e ela faz. E tem outras horas que ela fala, não, hoje tu não vai conseguir. E essa é uma dessas horas aí. Então, muito bem, a gente tem esse resultado vezes o nosso 10. Aí nesse caso, a gente vai deslocar em... Não, é porque é para deixar em forma de notação científica. Então, o que eu vou fazer é deslocar minha vírgula uma casa para a esquerda. Então a gente vai fazer o quê? Bom, se eu deslocar uma casa para a esquerda, eu tenho que somar 1 aqui no expoente do 10. Então, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu até pegar ela aqui e jogar para o lado. Pronto. Então, aqui a gente vai ter 10 elevado ao quadrado agora, né? Eu devia botar o expoente... Não, todo mundo sabe que tem um pequenininho aqui em cima, né, na parte. Então, é isso aí. 1,33 alguma coisa vezes 10 ao quadrado. Tá aqui 1,33 alguma coisa vezes o 10 ao quadrado. Tá ótimo, então. Letra C. Bom, eu não vou ficar lendo esses enunciados porque não faz sentido nenhum, né? Então vamos copiar ele aqui e vamos começar a trabalhar com ele. Bom, de novo, primeira coisa é as potências de 10 aqui. Então, aqui eu vou ter menos 2, aqui eu tenho 4, então somando esses dois expoentes, a gente vai ficar com 10 ao quadrado. E agora a grande dificuldade dessas questões é justamente essas multiplicações aqui e não lidar com a potência, né? Mas enfim, vamos pegar a calculadora. Deixa eu só copiar essa coisa. Botar numa outra linha aqui, ó. Fica tão ruim de escrever quando tem outra coisa embaixo ali. Mas é necessário, senão é perder muito tempo. Falando em perder tempo, eu dei uma arrumadinha já. Tô começando a entender como é que o Obsidian funciona, como remover alguns problemas que eu estava tendo, né? Então a coisa vai ficar cada vez mais agradável. Vou pegar isso daqui, ó, e joga pra cá. Por exemplo, um problema que eu estava tendo era quando eu apertava o asterisco aqui e ele botava 2 junto já de uma vez. Porque isso aqui aparentemente é o comando para escrever em itálico, né? Então tu bota um, ele já cria o outro, tu escreve do meio e já fica tudo bem arrumadinho, a letra formatada do jeitinho certo. Só que pra gente eu preciso representar a multiplicação, né? E daí eu desativei essa função aqui. Tem tanta coisa que dá pra fazer nesse coisa de anotação aqui que acho que o cara gastaria um dia inteiro só pra entender, né? A maior parte das coisas. Mas enfim, a gente não precisa de todos os recursos que isso aqui oferece, né? Eu só preciso poder escrever aqui e copiar esse texto. Não precisa de mais nada além disso. Claro, inserir os símbolos, né, matemáticos, mas fora isso, nada mais. Tá, isso aqui não está na forma de notação científica ainda, né? Então eu vou deslocar minha vírgula uma casa para a esquerda. Então ela vem parar aqui. Se eu desloquei uma casa para a esquerda, eu somo um aqui nesse expoente. Então,
A gente vai ficar com 1,56 vezes 10 ao cubo. Vamos ver se está certo. 1,56. Tá, pera lá. Temos um zero aqui. E se esse zero tá aí é porque ele é importante. De onde é que esse zero veio? Eu comecei isso daqui tendo números que tinham uma casa decimal depois da vírgula, os dois. Eu fiz a multiplicação entre eles e obtive um número que tinha só uma casa decimal depois da vírgula. De onde é que aquele zero surgiu, eu não sei te dizer. Do fundo do meu coraçãozinho pequeno, eu não sei te falar. Mas, tá lá, né? Tá lá. Sério, eu não sei dizer, eu não faço a menor ideia do porquê que surgiu. Porque se aqui eu tivesse, sei lá, 3 casas depois da vírgula, tivesse outros zeros e tal, até respeitaria isso, mas não sei, pra mim não faz muito sentido ter esse zero no gabarito aqui. Mas tudo bem, né, cara? Tudo bem. Quem somos nós, né? Pra discutir uma coisa tão complexa quanto essa. Eu não tenho capacidade. Vamos pra letra D, que a letra D não é tão pequena assim. Que maravilha, cara, que o Galo escolheu vir cantar uma hora dessas aí, né? É tão bom a gente ter a companhia do Galo, né? Bom, aqui primeiro que a gente tem que começar a ajustar esses números, né? Então já deixar tudo no formato certinho. Então nesse caso, aqui eu vou deslocar minha vírgula 2 casas para a direita, tá? Então se eu desloquei 2 casas para a direita, eu tenho que subtrair 2 aqui no expoente do 10. Então vai ficar 10 elevado a menos 5. Pronto. O próximo aqui. Aqui eu gostaria muito de deslocar essa vírgula. Não se... Calma, meu bem. Eu sei o que eu faço. Espera. Programa... Ai, cara. Caramba. Deixa eu arrastar a vírgula, tá? 2, 3 casas para direita. Pronto, é isso que eu quero fazer. Então, se eu desloquei 3 casas para direita, então eu tenho que subtrair 3 aqui. Eu vou ficar com 4 menos 3 que dá 1, então aqui fica simplesmente 10. E essa vírgula a gente não precisa mostrar ela. Tá bom, o próximo número aqui, eu gostaria muito de deslocar essa vírgula uma casa para a direita só. Então ela vem parar aqui. E aí a gente vai ficar com 10 aqui também, né? Subtrai 1 quando desloca. Então, também eu posso esconder. Outra coisa que a gente pode fazer, mas agora vamos deixar essa linha aí como referência, né? Vai que eu tenha feito alguma coisa errada, dá para voltar. Aqui agora, vamos multiplicar essas potências, né? Então eu tenho menos 5, então se é só somar expoente, vai ficar mais 1 vai dar menos 4, mais 1 vai ficar menos 3. Então no final das contas, deixa eu apagar isso aqui. Esse outro 10 também pode ir embora. Aqui vai ficar vezes 10 elevado a menos 3. Olha que maravilha. Bom, dessas multiplicações aqui que são fáceis, 2 vezes 1 vai ficar 2. Aí no caso aqui 2 vezes 4,2 vai dar 8,4. Então é outra que a gente pode fazer já direto. Bom, isso aqui está no formato de notação científica, né? Tá no padrão bonitinho, então não precisa mexer. Já está pronto. 8,4. Vamos ver se está certo. Vezes 10 a menos 3. Exatamente. Então, tá ótimo. Vamos para a próxima, então. Tudo fazendo devagarinho, passo a passo. Facilita muito, né? Fica muito mais difícil da gente errar as coisas. Bom, primeiro aqui. Eu gostaria que essa minha vírgula se deslocasse uma casa para a direita. Então, ela vai vir parar aqui. Com isso, eu vou subtrair 1 aqui nesse expoente. Então vai ficar 10 elevado a menos 5. E a vírgula, de novo, a gente não precisa mostrar. Aqui, aí também é mesmo pensamento, né? Eu vou deslocar ela uma casa para a direita aqui. A gente então subtrai 1 e vou ficar com 10 ao quadrado nesse caso. E agora a gente tem uma divisão, né? Coisa que a gente aprendeu a fazer também.
Então, quando a gente olhar para essa coisa aqui, a gente está enxergando uma fração, onde isso daqui é o numerador da nossa fração e isso é o nosso denominador. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse denominador desapareça. Seria uma coisa muito boa, né? De acontecer. Então, bom. Primeiro que esse 4 aqui e esse 2, então posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, tá? Então aqui na parte de cima vai ficar 2, aqui embaixo ficaria, se eu soubesse selecionar direitinho, fica 1. E 1 vezes 10 ao quadrado é 10 ao quadrado. Meu próximo problema agora é me livrar desse denominador aqui. Então eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10 elevado a menos 2. E na parte de cima vai ficar menos 5, menos 2 vai dar menos 7. E aqui embaixo vai virar 1, né? Então no final das contas a gente vai ter 2 vezes 10 elevado a menos 7. 2,0. Cara, eu tô tô me estressando só um pouquinho com essas questões. Deixa eu volta pra cá. Porque se tinha... Não, tá certo. Tinha uma casa decimal aqui depois da vírgula, então... Tá bom. A gente modificou a coisa, mas eu deveria ter escrito assim, eu acho. 4,0 e aqui 2,0 para manter uma casa decimal depois da vírgula, tá? Isso aí vai ser importante no futuro, então o errado sou eu nesse caso aqui. Muito bem. Talvez naquela outra que eu reclamei lá, né, que eu não entendi porque que ele tinha botado 0 aqui na frente, talvez seja a mesma coisa. Para garantir, não sei, nessa daqui eu não sei dizer. Porque inclusive a nossa resposta tem 2 casas decimais depois da vírgula, não sei, essa ali eu não sei justificar. Agora essa daqui tudo bem. Deixar uma casa, aí tá, faz sentido. Era menos 7 lá? Menos 7 mesmo. Então para a letra F aqui, se a gente olhar, a gente tem uma casa decimal depois da vírgula nesse daqui, então vamos cuidar da nossa resposta final para que tenha pelo menos, né, uma casa. Tá bom. Bom, primeira coisa que a gente começa fazendo é multiplicar os 10, né? Então, nesse caso aqui, como a gente vai ter 3 menos 3 que vai dar 0, então isso aqui tudo vai dar 1 no final das contas. Não, porque isso aqui é divisão, peraí. Essa aqui é divisão, a última eu não errei, mas essa daqui eu já ia cometer o crime, né, de errar essa coisa. Tá, o que acontece aqui? Eu posso dividir o 42 por 0,7. Isso é interessante? Não. Então eu vou fazer o quê? Eu vou escrever isso aqui na forma de anotação científica. Esse daqui, o de cima eu vou deixar quieto do jeito que tá. Então eu vou deslocar a vírgula aqui uma casa para a direita. Fazendo isso a gente subtrai 1 aqui no nosso expoente. Então vai ficar elevado a menos 4. Podemos esconder a vírgula. Muito bem. Outra coisa que eu posso fazer é dividir tanto o numerador da nossa fração, lembra lá, que a gente está olhando para essa coisa aqui e está enxergando uma fração? Pois bem, o numerador da nossa fração é 42 e aqui o denominador é 7. Então posso dividir ambos por 7. E aqui em cima a gente vai ter 6. Aqui na parte de baixo a gente vai ficar com 1. E 1 vezes 10 elevado a menos 4, dá para deixar só o 10 ali. Muito bem, vamos cuidar aqui para manter pelo menos uma casa decimal então. Depois da vírgula por conta dessa. Sempre tem uma tragédia acontecendo na vida de uma galinha, né, cara? É sempre uma coisa ou outra. Bom. Tá, e agora eu quero me livrar desse denominador. É o último problema que eu tenho aí. É esse. Então vou multiplicar todo mundo. Entendam por todo mundo o numerador e denominador dessa fração aqui.
Vou multiplicar isso por 10 elevado à quarta potência, que aí eu me livro disso daqui. E aqui na parte de cima vai ficar 3 mais 4, que vai dar 7. E a parte de baixo virou 1, acabou, não existe mais. Muito bem, isso aqui tá em forma de notação científica? Tá. Então eu imagino que seja essa a resposta. Vamos ver? 6,0 vezes 10 elevado à sétima potência. Tá ótimo, né? Letra G, não é grande. Não, não é. Não é das piores, não. Mas assim, fica complicado, né? Quando tu recorta uma coisa que era para te copiar, fica realmente complicado. Tá, o primeiro número tá certinho, tá na forma da notação. Agora o segundo é que a coisa muda um pouco. Então aqui eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita, certo? 1, 2, ela vem parar aqui. Desloquei 2 casas para a direita, a gente subtrai 2 no expoente do 10. Então aqui a gente tem menos 4, vai ficar elevado a menos 6. Muito bem. O que mais que eu faço? Me livro dessa vírgula, me livro desses 2 zeros aqui. A gente pode fazer essa divisão, né? Então 8 dividido por 2 vai dar 4. Pois bem, eu não sei, cara. Eu não sei o que dizer. Vamos lá. Se eu multiplicar então todo mundo aqui por 10 elevado à sexta potência, aqui em cima vai ficar 10 elevado à quarta, e na parte de baixo vai ser 1, porque a gente está enxergando uma fração, né? Então isso aqui está no formato bonitinho que tem que estar. Vamos ver se está certa a resposta. 4,0 vezes 10 a 4, perfeitamente alinhado. E a H, que não menos importante do que a última, vamos ver o que tem aqui. 1,6 vezes 10 a menos 4 tá certinho. Esse daqui dá para dar uma arrumada, né? Então isso aqui a gente vai ter que deslocar a vírgula uma casa para a direita, vem para cá. Daí vai subtrair 1 aqui, vai ficar elevado a menos 4. A gente dá uma ajustadinha. Tá quase bom de resolver, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1,6 e vou deslocar a nossa vírgula uma casa para a direita. Assim. Aí aqui eu vou subtrair 1. Então vai ficar elevado a menos 5. E agora a gente tem 16 dividido por 4, que é excelente, né? Então aqui vai ficar 4. Isso aqui simplesmente vai ficar desse jeito. Bom, para ficar no formato padrão, a gente bota uma vírgula e um zero aqui para ter pelo menos uma casa decimal depois da vírgula, como a parte de cima aqui tem. Então, muito bem. E agora é só fazer essa continha básica aí, né? Se livrar do denominador. Então o que a gente vai ter aqui? Eu vou multiplicar todo mundo por 10 elevado à quarta potência, né? Que daí isso aqui vai virar 1. E você aqui em cima vai ficar elevado a menos 1. E é isso. 4,0 vezes 10 a menos 1. Exatamente. Tá bom, ainda tem mais 2 questões ainda. Tá ótimo, né? Vamos pegar essa daqui. Isso aqui vai ter que ser lentamente mesmo, né? Vamos ver aqui. Isso aqui tá certo, isso aqui não. Aqui dá pra gente dar uma arrumadinha nessa. Vou deslocar a vírgula, né? Uma casa pra direita. Então subtrai 1 aqui no expoente. Depois a gente se livra disso também. Esse 0,01 aqui também não tá bom. Só que aqui eu vou ter que deslocar a vírgula 2 casas para direita. Então subtrai 2 aqui, vai ficar 1 menos 2, que vai dar elevado a menos 1. Pronto, só dar uma ajeitada no número aqui.
Olha só que coisa bonitinha, hein? E cabeu tudo numa linha só. Realmente impressionante. Tá, agora como é tudo multiplicação, é só a gente somar os expoentes dos 10, né? Então 2 menos 4 vai ficar menos 2, menos 1 vai ficar menos 3. Então no final das contas, a gente pode se livrar aqui desses 10. Tá bom. Próxima coisa para fazer essa multiplicação. 2 vezes 1 vai dar 2. E 2 vezes 1,8. Bom, 2 vezes 1 dá 2. 0,8 vezes 2 é 1,6. Então vai dar 3,6 aqui. Que tal, cara, conseguindo fazer uma conta dessas de cabeça? É uma grande evolução, né? Tá aí, 3,6 vezes 10 a menos 3. Cadê essa resposta? 3,6, 10 menos 3, beleza. E a J? É a última, né? E a chuva não para. Mas tá bom, é melhor a chuva do que o calor, né? Se bem que quando tá quente não falta luz. E quando chove, falta. Mas é um preço pequeno a você pagar, né? Bom, primeiro número aqui, a gente quer deslocar essa vírgula uma casa para a direita, né? Então, subtrai 1 no expoente aqui. Aí a gente dá aquela ajeitadinha bonita, né? Pronto. Essa daqui também, mesmo pensamento. Uma casa para a direita, subtrai 1 aqui. Aí ajeita o número, tá tudo certo. Essa outra, a gente quer deslocar 2 casas para a direita. Então, vem parar aqui. Subtrair 2, vai ficar elevado a menos 6, né? Então, você e você foram embora. Tá. Próxima coisa a se fazer vai ser a multiplicação, né? Beleza. Bom. O menino tá bom hoje, né? Então aqui eu vou ter o nosso 10 elevado a menos 3 vezes 10 ao quadrado. Somando o expoente vai ficar 10 elevado a menos 1, né? Muito bem, então esse T10 aqui vai embora, né? Tchê, que barbaridade, né? 3 vezes 9 dá 18. Não, 3 vezes 9 dá 27, né? Que barbaridade, né, tchê? 27, e a gente vai deixar desse jeito e vai fazer essa divisão aqui então. E 27 dividido pelo 3, bom, volta a ser 9, né? Que barbaridade, né, tchê? Então a gente tem isso daqui. Na próxima linha a gente responde então. Olha só, e se não existir uma próxima linha? Bom, daí tu não tem o que fazer, né, cara? Deixa eu botar aqui isso aqui. Bom, aqui eu quero me livrar desse 10 elevado a menos 6. Então vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10 elevado a sexta potência. Então aqui vai ficar menos 1 mais 6, vai dar 5. Embaixo vai ser 1 e acabou-se. Não tem mais nada. Só que para deixar no formato que inicialmente a gente tinha pelo menos uma casa decimal, então a gente vai escrever esse 9,0. Eu não sei se precisa deixar com duas, eu acho que não, acho que uma só já é o suficiente. Vamos dar uma olhada. 9,0 vezes 10 a 5. Tá bom, então a gente acabou com essa partezinha das questões que vão ser usadas, né? Que nem eu falei, esses conteúdos aqui, tu tem que conseguir resolver eles como se não fosse nada, né? Ele é só um pedacinho das questões que a gente vai ter que fazer depois, então não é nada demais. Tá, agora equações e gráficos, isso daqui também é o dia a dia, né?
Então esse tópico será desenvolvido a fim de facilitar a interpretação dos fenômenos físicos que iremos estudar no decorrer do curso. Então foi muito bom ter pegado esse resumo de matemática aqui de um livro de física, né? Que os caras já sabem exatamente o que tu vai precisar. E se eu fosse criar, porque eu tinha pensado em criar por mim mesmo, né, esse resumo, nossa, não ia ter saído tão bom assim. Mas vamos lá. A partir de gráficos e equações matemáticas, os assuntos expostos podem ser analisados de uma maneira racional, compreensível, organizada e simples. É verdade. O sistema plano de coordenadas cartesianas. Imaginemos um homem caminhando na direção leste-oeste ao longo de uma estrada reta. Para determinar sua posição, à medida que o tempo passa, devemos considerar o ponto de referência, por exemplo, o local onde se encontra o observador, e representar a estrada por uma linha reta dividida em unidades de comprimento iguais. Representando graficamente a situação apresentada, temos. Muito bem, muito bom. Então, nosso ponto zero aqui, reta com origem e graduada. Que legal. Para facilitar a análise do movimento, consideremos além da origem e graduação dos sentidos do deslocamento como... calma lá. Para facilitar a análise do movimento, vírgula, consideremos, vírgula, além da origem e graduação, vírgula de novo, um dos sentidos do deslocamento como positivo, constituindo deste modo um eixo. O sentido positivo é aquele no qual crescem os números representativos das posições. Tá bom? Então, aqui, se tu se deslocar para a esquerda, vai diminuindo cada vez mais o número e para a direita vai aumentando. Muito bem. Observamos que com o auxílio de um eixo podemos analisar movimentos de objetos em trajetórias retilíneas, bastando para tanto que seus pontos estejam em correspondência com os da trajetória. É verdade. Vamos supor agora uma situação, por exemplo, a determinação da posição de um livro sobre uma mesa, isso é, a localização no plano. A posição de um ponto P no plano pode ser fixada através da utilização do sistema plano de coordenadas, e a minha cabeça não consegue falar isso. A minha cabeça quer colocar um D aqui no meio, não sei, do sistema de plano ou do plano de coordenadas, né? Botar um do aqui, não sei porquê. Cartesianas, constituído por dois eixos perpendiculares, onde as origens coincidem. Muito bem, a gente também está mais do que acostumado a ver isso daqui. É uma coisa muito comum no nosso dia a dia, não é? Então não nos assusta mais. Tá. O eixo x' x é denominado eixo das abscissas e o y' das ordenadas. Uma coordenada aqui embaixo. Tá. Para indicar que... Calma lá. Os eixos dividem um plano em 4 quadrantes, em cada um dos quais cada coordenada tem um determinado sinal. Isso aí a gente também já sabe por conta da trigonometria. Tá muito bem acostumado com isso. O que mais? Para indicar que x e y são as coordenadas de P, usaremos a notação, também notação de ponto ali, tá de boas pra gente. Escrevendo em primeiro lugar o valor da abscissa. Sim, senhor. A parte do plano situada acima do eixo das abscissas e à direita do eixo das ordenadas é chamada primeiro quadrante. A outra é o segundo quadrante, beleza? Isso aí a gente já sabe também há muito tempo. E finalmente, beleza. Aqui é só falando dos 4 quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, acabou. Que mais? A localização de um ponto no sistema
Plano de coordenadas cartesianas. Cara, eu não sei o que aconteceu aqui, porque eu ainda coloquei para escanear esse livro bem devagar. Não é a melhor qualidade que que a impressora que eu tenho pode entregar, mas botei para ser meio demorado para escanear cada página. E eu acho que eu esqueci de pressionar bem o livro sobre a impressora e ficou essa coisa, né? Olha que coisa tosca e mal dá para enxergar uns pedaços. Mas enfim. Gráficos retilíneos. Todo gráfico retilíneo segue a equação y igual a x mais b. A equação reduzida da reta. Tá. O a é o nosso coeficiente angular ou declividade, o b é o parâmetro ou coeficiente linear, a gente já está bem habituado a eles. O x é a nossa variável independente e o y é a variável dependente. Muito bem também. A constante b, denominada parâmetro ou coeficiente linear, corresponde à ordenada do ponto OB, né? Ou na verdade 0 e b, quando o x for 0, a gente tem aqui onde a reta corta o eixo y, né? Coordenada dali. Para determinarmos o valor de a, que é o coeficiente angular ou declividade, vamos considerar dois pontos A e B sobre a reta. Tá bom, ponto A, ponto B, muito bem, nada demais. A gente vai fazer o nosso y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Grandes coisas, na verdade é grande mesmo, porque a gente passou um trabalho até entender isso. Na verdade até entender não, a gente passou um trabalhinho resolvendo questões desse tipo, né, no livro de matemática. Pelo menos está se pagando agora. Pela observação concluímos que o nosso ponto A tem coordenadas x1 e y1. Realmente, x1 está aqui, y1 está ali, de fato. E o B é x2 e y2. Definimos o coeficiente angular da reta como sendo coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, que dá para a gente definir como sendo o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. É um jeito de ver a coisa. Portanto, a medida do cateto oposto seria o y2 menos y1, né? Essas coordenadas aqui. Acho que dá para chamar de são as coordenadas de fato. Então é só essa medida dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo. É um jeito, né? Então, ou tangente de alfa, né? É um jeito de ver. Tá. A razão que nos permite calcular o coeficiente linear é constante para cada reta, dependendo apenas do ângulo formado entre a reta e o semi-eixo positivo das abscissas. O semi-eixo positivo das abscissas seria essa parte aqui, né, do x, olha só. E é o nosso ângulo, que legal. Os coeficientes A e B podem assumir valores positivo, negativo ou nulo. Tá certo. Aqui vai ser maior do que 0. Não, tá. Aqui tá. Esse aqui tá falando do primeiro gráficozinho que a gente tem aqui, né? É fato. Maior que 0 vai ser assim. Igual a 0 vai ser uma linha reta. Que beleza. Ou melhor, vai ser um negócio que é paralelo ao eixo X, né? E menor do que 0 vai ser desse jeito. Que bonito. Nossa, que explicação. Se bem que eu não estou explicando, eu estou lendo o que ele colocou ali, né, cara? E tentando fazer com que isso fique bem gravado na minha cabeça. Tá, aqui o coeficiente angular é onde a reta vai cortar o eixo Y, né? Então ele pode ser maior que 0, pode ser igual a 0, passa exatamente na origem aqui. E ele pode ser menor do que 0. Tá, vai cortar aqui embaixo então, né? Tá ótimo. Exemplo número 1. Represente graficamente a função. Aqui começa a brincadeira.
Vamos lá, a gente precisa conseguir fazer essas coisas com muita tranquilidade, tá? Isso aqui não pode ser mais algo problemático pra gente. Vamos lá, y igual a 2x mais 1. Muito bem, como essa reta, como o gráfico dessa função, dessa equação vai ser uma reta, então a gente só precisa de 2 pontos e já está resolvido. Então eu vou dizer o seguinte, se o meu x for igual a 0, aí a gente pega isso daqui, tá? É uma forma mais resumida de fazer, mas o certo seria fazer aquela tabelinha lá, bonitinha, né? Que a gente tem. Mas enfim, se o x for 0, a gente vai ter então o nosso y igual a 1. E esse seria o nosso primeiro ponto, então. Só preciso de mais um. Segundo ponto, aí eu vou dizer o seguinte. E se o meu y for 0, qual seria o valor do x? Não é bom, não é bom. Vamos dar uma olhada para a equação aqui, que esse não foi bom. Se o meu x for 1, o meu y vai ser 3. Já é o suficiente, né? Pra que sofrer tanto, né, cara? Então aqui vai ficar 2 mais 1, que realmente dá 3. Tá bom. Então a gente teria o outro ponto Q aqui. Não tem problema chamar assim. Que vai ser 1 e 3. Não tem problema. Então tá bom. Então temos 2 pontos, podemos fazer o gráfico. E vamos fazer, né, cara? Porque a gente precisa fazer e não pode mais ser uma pedra no nosso caminho, né? Tem que ser só uma coisa comum que a gente vê todo dia. Só isso. Então tá. Graduação disso. Eu diminui o zoom. Diminui sem querer. Porque eu tava querendo vir aqui. Então vamos lá. 1 aqui. 2 aqui. Isso é outra coisa importante de se acostumar a fazer, tá? Essas escalas aqui do teu gráfico é muito importante que tu faça. Que seja aquelas coisas básicas, assim, que alguém manda fazer um gráfico e fala, tá bom. Que meio que tu já faz a escala, já tá tão acostumado a fazer a escala na tua cabeça que fica bem rapidinho ali. E tu já tá pronto com o que precisa. Tá, então aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 3, eu vou representar assim. Não preciso escrever todos, né? Não, vamos deixar só esses dois aqui por referência e o resto a gente faz. Tá bom. Então o primeiro ponto é 0 para o x e 1 para o y. Então vai ser exatamente onde ele vai cortar, inclusive, o eixo, né? Não foi proposital, nem me dei conta disso, tá? Eu só coloquei. Então tá bom. Ficou feio, porque é um pontinho pequeno, eu não enxergo direito aquilo ali. Mas enfim, 1 para o x e 3 para o y, o nosso próximo ponto. 1 para o x aqui, nosso y passaria por esse ponto aqui assim. Tá. Nosso y não, né? A coordenada do nosso ponto seria essa. Agora a gente vai pegar você. Será que eu acerto de primeira? Não. Então certo fazer assim. A linha aqui, puxa pra cá, depois em cima da própria reta a gente desce. Então teria mais ou menos uma reta dessas. Olha que coisa bacana. Vamos ver o que o autor tem para dizer. Tá, ele vai pegar alguns valores aqui para ter alguns pontos. Ele pegou alguns, né, cara? É só para ter certeza mesmo. Mas beleza. Tá. Vamos ver se o nosso gráfico bate com o dele, tá? E é essa tabelinha pequena que tu deveria ter feito, né? Para poder fazer o gráfico. Mas enfim, quando o x é 0, o y é 1. E quando o x é 1, o y é 3. x0, y1, x1, y3. Beleza, então a gente... ele não fez um gráfico tão bom que nem o dele, mas já serviu. Tá. Levando esses valores a um sistema de coordenadas cartesianas, teremos a representação gráfica da função, de fato. Exemplo número 2.
Determinar a equação da reta que passa pelos pontos A1 e 3 e B4 e 9, representando-a no plano. Tá. 1, 3, 4, 9. Vamos aproveitar o gráfico que a gente tem aqui, que já está na escala certa, né? Então, quando o x for 1, o y vai ser 3, vai ser mais ou menos por aqui. Depois, quando o x for 4, pera lá, 9 para o y, minha nossa. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estaria mais ou menos por aqui. Eu sei que tá mal isso que eu tô fazendo, tá bem tosco, mas é só pra gente ter uma noção. Não façam isso em casa, faça bonitinho no teu caderno lá pra te não te perder, tá? O que eu estou fazendo aqui não é recomendado. Tá bom, seria mais ou menos uma coisa desse tipo. Não bem isso, mas mais ou menos. Vamos dar uma olhada. Tá bom, passa pelo 1 e 3, 4 e 9, tá ótimo, né? Funciona. A seguir determinaremos o valor dos coeficientes A e B. Para essa mesma aqui? Tá, então eu vou ter que anotar as coisas, né? Vou chamar de ponto P, né? Então, o nosso coeficiente angular, que ele vai chamar de A, vai ser o nosso x2. Acho que eu não preciso botar... Não, precisa, escreve devagarinho primeiro, tá? Então, a gente vai ter o x2, que é... O y2, perdão, que é 9, menos o y1, que é 3. Dividido por... Meu x2 é 4, menos o x1, que é 1. Tá, então seria basicamente isso daqui. Aí 9 menos 3 a gente vai ter 6. 4 menos 1 dá 3. E 6 por 3 é 2. Tá bom, então a gente tem o que? A equação reduzida da reta é y igual a ax mais o b. Se a gente já conhece o valor do nosso a, sabe que é 2, então o nosso y vai ser igual a 2x mais o b. E a gente também conhece o valor de 2 pontos, né, pelos quais essa reta passa. Então as coordenadas desses pontos aqui são soluções para essa equação. Ou seja, a gente esperaria ter aqui o y igual a essa coisa toda, né, ou 0 igual a 0, se a gente rearranjasse isso daqui. Bom, sabendo disso, dá para escolher qualquer um dos pontos para encontrar o valor do b. A gente pode pegar o 1 e o 3, porque é menor o valor, né, das coordenadas, é mais agradável de lidar. Então, o meu x é 1 e y é 3. Portanto, eu vou ter que 2 mais o b. Perdão, faltou um mais aqui, né? Isso tem que ser igual a 3. Então, o nosso b tem que ser igual a 1. E a equação, no final, fica igual a y igual a 2x mais 1. Não sei se ele vai pedir isso também, mas a gente já fez só para prevenir. Vamos ver. Tá, a primeira coisa que ele achou foi o b. Tá, ele achou o b simplesmente porque o gráfico dele ficou bem feito. Aí só de olhar pro gráfico ele já tirou essa informação. O nosso, né, fica meio complicado, né? É isso, o nosso gráfico até tá errado, provavelmente. Por conta da inclinação aqui. Teria que passar no 1, tá passando no 0, tá vendo, ó? Quando faz uma coisa tosca desse tipo, o que tu tem que esperar é o lixo mesmo. Mas falando nisso, esse gráfico tá tão ruim, mas tá tão absurdo assim, que eu vou fazer outro aqui.
Porque aquilo ali passar quase na origem tá muito tosco, cara. Isso aí tá é ofensivo, eu diria, né? Então o que, que a gente vai fazer? Vai tomar um cuidado aqui, ó, para ver se faz uma escala decente para as coisas funcionarem. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, 3 e o 4 estaria aqui. Agora aqui a minha escala com muito cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, que chatice. Pois é, parece, né? Parece, mas não é. É o que tu tem que fazer no teu caderninho aí. Ô, menino. Rapaz, uba. Tá bom, errando as coisas aí. É o que tu tem que fazer no teu caderno, com muito cuidado. E muita paciência. Tá. Só botar uma escalazinha pra gente ter uma noção aqui. Esse daqui ficou meio perto, talvez fique mal essa escala. Mas é pra ficar melhor do que o outro, né? Enfim. Então quando meu x for 1, o y tem que ser 3, né? Essa é a primeira das coisas ali. Quando o x for 4, o y tem que ser 9. Pô, essa daqui vai ser uma miséria de acertar lá a inclinação, cara. Mas eu imagino que seja mais ou menos por aqui assim, né? Não é bem por aí, mas é mais ou menos. Então agora a gente vai partir deste ponto, vai chegar até esse outro aqui. Devia ser um pouquinho mais pra cima, mas não é. E quando a gente cortar aqui de novo, pera aí, acho que é mais ou menos por aí. Agora sim, a nossa reta vai cortar o eixo Y aqui no 1, né? Ou muito próximo dele, considerando a beleza de gráfico que eu fiz. Mas enfim, isso aqui já é para te dar uma noção mais ou menos do qual que seria o valor do B, né? E é esse capricho que tu tem que ter, não igual o meu, né, que não tem nenhum, mas no teu caderno tu precisa fazer essas coisas decentemente. Vai te ajudar muito no futuro. Tá, então ele encontrou que a equação, né, seria 2x mais 1 aqui, que foi a mesma coisa que a gente achou. Tá, outro exemplo então. Não sei porque que eu apertei Ctrl S se não vai salvar. Aqui, acho que ele já salva direto, se eu não me engano. Tu criar um arquivo que escrever alguma coisa e fechar rápido e tal, ele fica salvo. O que é ótimo, né? Tá, exemplo número 3. Determinar qual a reta que apresenta o coeficiente angular maior do que zero e o b igual a zero. Tá, vamos lá. Coeficiente angular maior que zero e b igual. Então vamos tentar fazer o desenho aqui antes de olhar as opções, né? Então vamos catar para cá um gráfico. Não, você não. Você. É você que eu quero. A gente viu que se o A é maior do que zero, a reta seria desse tipo aqui assim, né? Ela pode ter uma inclinaçãozinha e tal, mas sempre vai ser desse formato. Ela pode ser um pouquinho mais deitada assim, quase beirando ser paralela ao eixo X, mas seria mais ou menos nesse estilo. Se o nosso coeficiente angular fosse menor do que zero, ela viria nesse formato aqui, né? Que o ângulo alfa aqui nesse caso seria maior do que 90 graus, né? Entre a reta e o eixo X. Ali, seria basicamente isso. E daí a tangente, né, desse ângulo alfa aí teria um valor menor do que zero, e por isso que tudo mais e que tudo aquilo. Enfim. Se tu quiser pensar nisso, pensa o seguinte, veja. Considera a tua reta tangente aqui, ó. Seria essa coisa. Imagina o ciclo trigonométrico bonitinho aqui, aquela coisa, e a reta tangente
tangente a ele, né? Então, se a gente tiver uma reta aqui no nosso gráfico desse tipo, ó, tá? O que vai acontecer? O ângulo aqui é maior do que 90 graus, né? Se tu imaginar entre ela e o eixo X. Mas se tu lembrar lá da trigonometria e tu traçar, fizer o desenho bonitinho, então a reta vai cortar aqui o eixo das tangentes, né? Bem na parte menor do que zero. Tranquilamente. Então, se ela tiver uma abertura desse tipo, se tu fizesse o desenho e tudo mais lá, tu teria algo que está cortando o eixo das tangentes aqui na parte negativa. Então, e do mesmo jeito, se tu quiser pensar nisso, se ela tiver uma inclinação desse tipo, né, onde o nosso ângulo alfa aqui é menor do que 90 graus, entre ela e o eixo X, ela vai cortar aqui na parte positiva, tá? O valor ali vai ter um ponto em comum, vai ser concorrente com o eixo das tangentes e tal. Mas enfim, não tem muita relação, né? Porque o eixo das tangentes não vai colocar ele aqui, né? O eixo, a reta no caso, sei lá. Tu não vai botar num desenho desse, é só para tentar te auxiliar aí, para te não se complicar mais do que já tá. Mas enfim. Então a gente já sabe qual é que é a inclinação que a nossa reta tem que ter. E também sabe que ela passa pelo eixo, pela origem, né? Porque o b é igual a zero. Então, quer dizer que as coordenadas do ponto que ela corta o eixo y vai ser 0 para o x e 0 para o y também. Então ela vai ter esse formato aqui. Ah, a inclinação dela pode ser um pouquinho diferente? Pode. Mas que ela vai ter que passar por aqui, ela vai, pela origem. Então pode ser uma coisa desse tipo, tá? Então, já que a gente estabeleceu isso, vamos olhar as opções. Tá, pera lá. Eu achei que ia ser uma questão... Ah, eu achei que ia ter umas opções pra gente olhar aqui e dizer qual delas é, mas pelo visto não é bem por aí. Determinar a que reta apresenta... Determinar qual a reta que apresenta o nosso A maior. Tá, eu achei que ia ter umas quantas aqui pra escolher, mas não tinha. Tá, vamos ver o que ele diz. Se o A é maior do que zero, o ângulo formado entre a reta e o semi-eixo positivo das abscissas é menor que 90 graus. Sim. Para que o B seja igual a zero, a reta corta o eixo das ordenadas na origem, né? Foi o que a gente concluiu também. Tá, é só isso. Eu achei que tinha um pouquinho mais. Tá bom. Gráficos curvilíneos. A equação y igual a x² mais bx mais c é uma dessas, né? O diagrama dessa equação nos determina uma parábola. O ponto de interseção da parábola com o eixo de simetria recebe o nome de vértice. Cada uma das partes em que o vértice divide a curva denomina-se ramo da parábola. Tá. Na equação da parábola, o termo independente C é determinado pela ordenada do ponto 0 para o x e c para o y. Tá, então vai ser onde esse gráfico vai cortar o eixo y também. Então tem uma certa simetria aqui, não é simetria, mas tem uma coisa que é parecida, né, com a equação do primeiro grau ali que a gente viu, ou com o gráfico da reta no caso. Tá, o que mais? O parâmetro B nos informa sobre a inclinação inicial, enquanto o coeficiente A determina se a parábola apresenta vértice para cima ou para baixo. Se o A for maior do que zero, a boquinha é virada para cima, menor não. Parábola apresenta vértice para cima. Tá, então é o contrário, né? O A maior que zero, boca para baixo. A menor que zero, boca para cima. Deixa eu ver. Boca para cima, abertinha, pegando chuva. Eu confundi as coisas. É que também faz tempo que eu não vejo uma parábola na minha frente, né? Pô, mas
A maior que zero, a parábola apresenta vértice para baixo. Tá, o vértice para baixo. Ah, tá, e a boquinha para cima, aberta, pegando chuva, né? Enchendo de água. E tá, beleza, tá ótimo, tá ótimo. Então isso aqui, o A é maior do que zero, no caso, né? Essa daqui. Para representarmos graficamente a equação y igual a x quadrado mais bx mais c, basta construir uma tabela, é a tabela de sempre, né, cara? Atribuindo valores ao x, determinando as atribuindo valores a x e determinando os correspondentes em y. Não é tão difícil assim ler, né, cara? A seguir, levamos esses valores ao sistema de eixos cartesianos e unimos os pontos encontrados. Unimos os. Nossa, que negócio complicado de falar. Represente graficamente a função y igual a x ao quadrado. Essa já vai ser o exemplo 4, não vai? Vai. Porque o 3 foi só uma pequena análise da situação. Tá. Bom, pontos aqui. O primeiro de todos. Se o x é igual a zero. Pera, essa daqui não é difícil. Então vamos botar assim, ó. P1. Vou chamar de P1 aqui. Quando o meu x for zero, o meu y vai ser zero também, nesse caso. Outro ponto que a gente precisa. Para uma parábola meio vagabunda, tem que ser pelo menos uns 5 pontos, né? Pra gente fazer um desenho mais ou menos decente. 7 pontos tá razoável. Mas 5 pelo menos. Tá, então aqui quando o meu x for 1, o meu y vai ser 1. Então aqui é o nosso P2. Deixa eu botar aqui então P3. Pudera que fosse. Quando o x for 2, o y vai ser 4. Tá. Ô, meu benzinho, tu tá te confundindo tanto com as coisas, carinha. Mas olha só, que coisa complicada. Então quando o meu x for menos 2, ou menos 1, quem sabe, o meu y vai ser 1. E o nosso P5 aqui, quando o meu x for menos 2, o y vai ser 4. Tá. Então esse é o básico, né? Para um gráfico desses, a gente não precisa mais do que isso daí. É só para ter uma ideia, né? Uma noção básica das coisas. Que coisa boa que esses gráficos não assustam mais, né? Já foi-se o tempo que isso aqui assustava. E na verdade agora eu tenho que me acostumar que o gráfico aqui vai ser um pouco diferente pra gente fazer. Já bem no centro aqui então. Um espacinho aqui embaixo. Não, começa mais pra cá. Agora sim. Tá voltando na ideia lá, como é que eram os gráficos disso daqui. Vamos lá. Menos 1. Menos 2. Aqui é um pato. Isso aí é o barulho de um pato. Se vocês estão ouvindo um puf, 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 é um pato. Tem um pneu de água ali que eles tomam água e eles interagem, né? Eles ficam na volta. Aí ficam fazendo esse barulho. Esses dias eu lavei o pneu, né? Troquei a água. Ali um porquinho entrou dentro do pneu pra mijar, cara. Eu falei, não pode. Eu não tô limpando isso daqui pro bicho vir mijar em cima, cara. Não pode ser verdade. Não, e não tá nem aí. Chegou e foi reto, né? Mas pelo menos isso num chiqueiro, o porco ele é bem limpo mesmo, bichinho. Não, ele se tem um lugar com água que esteja correndo ou coisa, ele sempre vai lá. Ele nunca suja o lugar que ele fica ali. E quando faz é porque tá estressado, né, cara? Tu imagina o dia inteiro preso também. Não... Os caras reclamam, o porco tá sujando o coxo, o porco tá derrubando o coxo. Claro, cara, tu imagina preso o dia inteiro, cara, não tem quem aguente. Mas vamos lá, quando o x for 1, y é 1. Eu tô me perdendo aqui, o ponto não é falar dos bichos, né? O ponto é resolver isso aqui. Quando o x for 2, o y vai ser 4. Quando o nosso x for
menos 1, o y vai ser 1. E quando x for menos 2, o y vai ser 4 também. Tá bom. Então, e quando x for 0, y é 0, né? É o início aqui da coisa. Eu sou tão bom desenhando isso daqui. As minhas parábolas ficam lindas, cara. Principalmente quando eu não enxergo a porcaria da bolinha para fazer o risco aqui, cara. Aí fica gostoso de assistir. Pronto, isso aqui é uma parábola, é metade dela. A outra metade tá aqui. Eu desisto de tentar alinhar esses pontos aí. Tá, é mais ou menos essa coisa, né? O importante é a gente fazer o esboço. É isso aí. É o mais importante. Vamos dar uma olhada no livro, que ali ele desenha bonitinho. Vamos ver quais pontos ele pegou. Pegou o padrão 0. Não, pegou um 3. Mas que o 3, o y vira 9, né, cara? É bem ponto muito grande pra gente tá fazendo escala. Mas enfim, a minha parábola é pra ter ficado assim. Mas tá bonita, tá bonita. Considerando a quantidade de pontos que a gente pegou. Sabendo-se que a equação quadrática y... eu não vou estar lendo toda hora isso aí, né? Tem uma parábola como gráfico, basta determinar o ponto correspondente ao vértice, analisar o sinal discriminante, no caso do delta, calcular as raízes do ponto de interseção com o eixo das ordenadas e finalmente unir os pontos encontrados conforme observamos no exemplo a seguir. Tá, vamos lá. Vamos ler com calma aqui. Só por ler, né? Sabe-se que a equação tal, y igual a ax quadrado mais bx mais c, tem uma parábola como gráfico. Então, olha só coisa simples, né? Basta determinar o ponto correspondente ao vértice, vírgula, analisar o sinal discriminante, vírgula, calcular as raízes, vírgula, ponto de interseção com o eixo das ordenadas, vírgula, finalmente unir os pontos encontrados conforme observamos no exemplo a seguir. É bem simples, né? Aquela coisa muito de boa. É muito de boa, né? Tá, o que a gente tem que lembrar? Que se o delta for maior que zero, então essa equação vai ter duas raízes reais diferentes. Depois, se o nosso delta for igual a zero, vai ter duas raízes reais iguais. E para o delta menor do que zero, vai ter raízes que são números complexos, né? É isso mesmo. Raízes complexas, é exatamente essa palavra que eu queria dizer. E não existem no campo real, o que quer dizer que para física, e pelo menos para boa parte das questões que a gente vai fazer, quando a gente achar um delta menor do que zero, a gente tá livre e não precisa fazer as continhas, embora a gente já saiba trabalhar com números complexos, né? Mas tudo bem, vamos seguir então. Exemplo 5. Esboçar a parábola que tem por equação. Tá, começamos bem. Y igual x quadrado mais x menos 2. Por analogia... Tá, é só isso? X quadrado mais x menos 2, acabou? Tá, beleza, a gente sabe muitas coisas a respeito dela, né? Pelo menos de início assim a gente sabe que quando o nosso x for 0, ela vai cortar o eixo y no ponto 0 e menos 2. A gente sabe que a boquinha dela fica virada para cima, enchendo d'água quando chove. Tá, por enquanto é isso. Agora tem que achar as raízes disso daqui. Deixa eu ver se o delta funciona do jeito que eu vi que era para inserir ele. Acho que era um D só. Isso, meu garoto! Não era esse o delta que eu queria. Delta assim não serve pra mim. Pera aí. Como é que eu vou resolver um problema desses tão grande? Eu vou olhar no documento aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Quando eu falei que isso aqui dá pra modificar é porque é verdade. Eu instalei só um plugin aqui que tem um monte de atalho que dá pra te usar. Aqui, inclusive, já tá aqui nos coisas que eu preciso.
Tá, aparentemente o D minúsculo troca pelo delta e o D maiúsculo acho que é para ir o outro delta. Vamos dar uma olhada se funciona então. Aí, esse é o grandão. Ah, agora eu gostei. Agora eu vi resultado nisso daqui, cara. Bom, então eu estou procurando saber quando é que isso aqui vai ser zero, né? Ou seja, para quais valores de x essa coisa aqui do lado direito vai ser zero. Então, vamos jogar isso aqui igual a zero e agora sim está no formato que a gente está acostumado a resolver. Muito bem, então a gente tem o nosso b ao quadrado, que é 1, mais, aqui vai ficar 4 vezes 1 vezes 2, que dá 8. Então, o nosso delta é 9. Só o ruim de coisa é que ele sempre abre a equação, né? Tá, eu vou ver se dá pra resolver isso daqui também. Se tem um jeito de eu colocar pra mim ter que dar dois... Por exemplo, eu escrevi, né? O delta, ele virou esse símbolo aqui. Mas daí se eu quiser alterar isso ou mexer, eu gostaria de ter que dar 2 cliques em cima, né? Ficaria muito melhor do que simplesmente só clicar perto e ele já abrir tudo de uma vez ali. Assim fica bem ruinzinho de mexer, né? O bom é se desse pra habilitar 2 cliques em cima da coisa. Mas provavelmente deve ter, né? Ou pelo menos uma coisa próxima disso. Enfim. Então a gente achou esse delta igual a 9. Tem duas raízes reais e diferentes, né? Então a gente vai dizer que o nosso x é igual a menos b. Então nesse caso vai ficar menos 1 mais ou menos 3 sobre 2, né? Sobre 2 exatamente. Então tá, x' aqui nesse caso. Eu não vou ficar botando na forma de fração, né? Isso daqui a gente já passou do tempo de precisar. Peraí que eu devia ter copiado tudo, que daí que fica bem mais fácil, né? Então primeiro eu vou fazer menos 1 menos 3 sobre 2. Bom, vai ficar menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E o nosso x, duas linhas, a gente vai ter menos 1 mais 3, que dá 2 dividido por 2 vai dar 1. Tá, então esses são os dois valores aí. Ok, tá bom. Com isso, eu já consigo fazer o gráfico, né? Basicamente, eu tenho o valor do C, menos 2, mas vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho o valor... Ah, mas tem o vértice ainda, que é o lombo, né? Essa parte bem de baixo aqui, assim, que eu tenho que saber também. Não adianta saber só isso. Mas vamos ver se com isso já dá pra fazer um esboço grosseiro da brincadeira aqui. É só pra ter uma ideia, né? Eu tô desacostumado a arrumar os eixos aqui pra esse gráfico, cara. Beleza. Graduação dessa porcaria. Eu devia ter ficado mais... devia ter ficado mais espaço aqui pra parte negativa do Y. Mas eu não me dei conta que poderia precisar. Uma hora a gente pega o ritmo da coisa, tá? Então vou botar aqui menos 1. Esses riscos estão muito grandes, é porque eu não enxergo a bolinha para riscar. Aí quando eu aperto ali, tava muito longe do eixo, que nem nessa daqui. Tá. 1, 2, 3. Isso demora. Demora mesmo. Vou ter que começar a reaproveitar um desses gráficos, né? E não tá em escala, tá? Isso aqui tá muito... Não diga que não tá em escala. É, não tá, tu acredita? Vou botar mais um aqui pra cima. Talvez um aqui embaixo e deu. Tá bom, vamos lá. Corta o eixo X em menos 2 e 1. Então vai passar aqui.
e 1 vai passar aqui também. Quando x for 0, o y neste caso vai ser menos 2. 0 menos 2, putz, ficaria por aqui. Então vamos lá. Então minha parábola vai ser desse tipo aqui. Passa aqui. Passa aqui. Não, né? Aqui não é garantido que seja bem o fundo dela aqui no menos 2. Mas é uma coisa mais ou menos desse tipo. Menos 2 e 1. É uma coisa próxima disso. A gente não tem a precisão toda aquela. Vamos ver o que o autor tem pra nós. Tá. Já achou direto A e... Ah, pera lá, o B. O que era o B mesmo que tinha falado? Lembrando que os valores não é pra cá. Parábola, determinar o ponto correspondente ao vértice. Tá, basta determinar o ponto correspondente ao vértice, analisar o sinal, calcular as raízes dos eixos, finalmente unir os pontos. Achei que tinha que achar o valor do... Enfim, eu acho muita coisa na vida, né, cara? Tá, uma vez que o A é maior do que 0, verificamos que a parábola que iremos esboçar tem o vértice para baixo. Com o auxílio do parâmetro C, podemos determinar o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, que é 0 e menos 2, tá? Outros pontos que nos auxiliam no traçado desse gráfico correspondem a B, x1, 0, e o C, tá, sim, os pontos onde o gráfico corta o eixo X, né? São as raízes dessa equação, exatamente. O que mais? Os velhos conversando, gritando, né, cara? 40 metros de distância um do outro e gritando. Tá. Quadrática para o y igual a 0. Logo, para localizarmos esses pontos, devemos calcular essas raízes, coisa que a gente já fez. Tá, beleza. O cálculo é tranquilíssimo, né? Para esboçarmos a parábola, não, né, meu? Para esboçarmos a parábola, além de marcarmos os pontos ABC, devemos determinar as coordenadas do ponto D correspondente ao vértice da mesma. Pois é, eu não lembro. Sei que dá, eu não lembro. Como é que calcula ali? A gente pode dar uma olhada depois. Tá, o vértice é o ponto de interseção da parábola com o seu eixo de simetria. O seu valor de abscissa corresponde ao da abscissa do ponto médio entre o B e o C, conforme indica a figura. Tá, beleza. O ponto médio entre as raízes aqui, né? Que mais? Sendo assim, vai ser x igual a menos 0,5. Tá, a coordenada x sim, a coordenada y. O seu valor da ordenada pode ser determinado mediante a substituição de x, a abscissa do vértice na equação. Tá certo, tá. Eu boto esse valor do x e eu vou encontrar certinho. Tá. Lindo demais. Legal. Então não é tão difícil assim. Pra próxima a gente faz. Essa daqui o meu desenho ficou muito tosco, né? Mas no próximo a gente acerta bonitinho, que vai ter uns gráficos para fazer. Tá. B, equação k sobre y igual a k sobre x. Só isso, ele mostrou o gráfico aqui, finalmente unindo os pontos, tá? Ele fez a parábola, y igual a x quadrado mais 2x menos 2. Só fez o desenho, parabéns para ele. Tá, quando a gente tem então um valor constante sobre o x, onde o x é inversamente proporcional a y, determina uma curva denominada hipérbole equilátera. Tá, bacana, né? Que bacana.
Eu não lembro de precisar disso para as questões de física que a gente fez, mas certamente precisa, né? Isso aqui deve modelar alguma porcaria que a gente... dos exercícios básicos ali, né? Deve modelar alguma coisa, certamente. Tá, construa o diagrama da função. Não. Y igual a 1 sobre x. Essa daqui não é difícil, é chata, né? Eu acho. Aqui já sou eu perdendo a vontade de resolver essas questões, cara. Mas beleza. Y igual a 1 sobre o x. Lindo. Precisamos de muitos pontos, né? Não é nenhum nem dois pontos, é uns 20. Tá. X igual a 1. Então vamos lá. Ponto 1. Se o meu x for 1, o y é 1. Ponto 2. Se o meu... Ô menino! Se é pra fazer errado, então nem faz. Se o meu x for 2, o y é igual a 0,5. Cara, ponto 3. Se o meu x for 4, o meu y vai ser... Pô, fica 1 dividido por 4. 0,25 seria? Eu acho que é. Tá, com esses 3 pontos aqui eu imagino que já dê pra fazer alguma coisa. Aí se eu pegar estes mesmos valores aqui, só que botar, no caso, então vai ser o P4, P5 e o P6. Então, se for menos 1, o y vai ser menos 1. Se for menos 2, vai ser menos 0,5, menos 4, menos 0,25. Isso aqui devia ter mais, a gente precisaria de mais pontos, né, para poder fazer essa coisa. Mas com isso, aparentemente deve dar para fazer alguma coisa aqui. Vamos fazer outro gráfico, vamos torcer para que as coisas funcionem bem. Eu não tenho tanta certeza se as coisas vão ir bem. Olha só. 1, 2, 3. Cara, essa bolinha tá me incomodando só um pouquinho. Eu vou ter que descobrir se dá pra alterar o tamanho dela, cara. Senão eu vou passar um trabalho muito grande aqui. Podia usar, né, o coisa do mouse como referência, mas não. Uma porcaria de um pixel na tela. O miserável que enxerga pouco. Aí ajuda, que é uma beleza. Cara, a escala do y aqui eu vou ter que mudar em relação ao do x. Oba. Vai ser 0,25, 0,5, 0,75, 1. Senão, não tem condição. Deixa eu arrumar você. Tá bom. Tá mais ou menos por aí. Então o que a gente faz? Eu vou botar um 0,5 aqui. Não vou botar porcaria nenhuma. É 0,25 aqui a escala do y e a do x é 1, 2, 3 e assim por diante. Então o que acontece? Quando o x for 1, o y vai ser 1 também. Então vai estar por aqui. Quando o nosso x for 2, o x vai ser 0,5. Então estaria mais ou menos aqui assim. Depois, quando o x for 4, vai ser 0,25. Olha só, e a chuva veio. E agora para a parte de trás é espelhado, né? A isso daqui. Então quando o nosso x for menos 1, o y vai ser menos 1, pera lá.
Estaria aqui assim. Quando o x for menos 2, o y vai ser menos 0,5. Seria bonito que ficasse por ali. Quando o x for menos 4, o y vai ser menos 0,25. Então estaria por aí, mais ou menos. Então, se a gente fosse fazer a coisa, a curva, mais ou menos um desenho, um esboço, sabe? Sabe o que é um esboço? Pois bem, é isso daqui, um esboço. É o melhor que eu consigo com esse mouse miserável aqui. Então tá mais ou menos, mais ou menos isso daqui, né? Já dá pra ter uma noção do formato, já tá bom demais. Antigamente as pessoas se contentavam com menos do que hoje em dia. Vamos ver se tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha que coisa bonitinha. Mesmo, igualzinho os dois, né? Se eu parar pra botar lado a lado, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Ai, ai. Exercícios então. O que são coordenadas cartesianas de um ponto? São o endereço do ponto. Posso botar assim? Deixa eu botar assim. São o endereço. Calma, calma. Do ponto. Ah, mas essa resposta é o que eu tenho. Vamos ver se tá perto do que do certo. Vamos dar uma olhada? Deixa eu tirar aqui. O que ele tem para nós? É a localização, calma lá, é a localização de um ponto num plano, segundo um par de eixos ortogonais, onde as origens coincidem. Tá bom, a localização é uma resposta melhor que a minha, 1000 vezes melhor, mas a ideia, então, a palavra-chave é localização. Legal. São o endereço do ponto. Eu gostei dessa, vou deixar. Não tá bom, mas é o suficiente pra gente se entender, né? Questão 16. Cite um exemplo de utilização de um sistema plano cartesiano. Cite um exemplo da utilização de um sistema plano de coordenadas cartesianas. Cara, eu tenho dificuldade de falar isso, que eu não sei porquê. Aplicação. Sei lá. Jogar aquele joguinho do Batalha Naval, né? Do Battle Naval. Battle, deve ser. É isso, Batalha Naval. É a aplicação. Tanto o joguinho quanto na realidade, né? Para localizar os navios e as coisas e tudo mais. Então, joguinho, vamos botar assim. O xadrez também, né? Para localizar as peças. Cavalo E8, sei lá o que. É também, né? Joguinho. Aí já traduz tudo. 17. Mas vamos dar uma olhada no que ele sugeriu de exemplo. Localizar um jogador em um campo de futebol. Mas também saber onde as peças do xadrez podem ir, né? E tudo mais. Ou, de novo, coisa de batalha naval também. Qual a utilidade do sistema plano de coordenadas cartesianas? Facilitar a localização dos pontos, né? Tu ter uma referência, ser uma referência, sei lá. Facilitar a localização dos pontos. Eu acho que é isso, né? Não é isso, mas é o que vem na minha cabeça. O que ele tem pra nós? Eu não li. Por favor, cara, eu não li essa resposta aqui. Tá? Eu só falei, ainda acho que a minha resposta é meio boba, assim. Eu digo, mas... não é, né? Tem que ter uma coisa, uma explicação mais bacana do negócio. E é perto disso daqui. Que decepcionante. Na verdade, antes de estar feliz, eu tô triste.
Eu tô mais triste do que feliz pela minha resposta ter ficado próxima da resposta real mesmo. É, como é que pode, né? A gente nunca tá contente com nada, né, cara? Tá, as questões 18 a 23 referem-se ao seguinte sistema de coordenadas. É um sistema. Poxa vida, tem pontos aqui. Tá, legal. O que tu quer? Dê as coordenadas dos pontos. Sim, senhor. Daremos tudo que o senhor pedir. Vamos lá, ponto A. O meu ponto A tem coordenada 1 para o x, 4 para o y. O meu ponto B. Onde é que tá o ponto B? Tá onde, cara? O C tá, o B tá aqui, tá, já vi. Coordenadas 0 para o x e 2 para o y. O ponto C. Menos 4 para o x e 1 para o y. O ponto D. A gente vai ter 0, quer dizer, menos 3 para o x e 0 para o y. O E. Cadê o meu E? Tá aqui. Menos 2 e menos 3. O F, que eu não faço a menor ideia de onde esteja esse ponto aí. Cadê o F? Ô porcaria, cara. Onde... Ah, tá aqui, escondidinho. É menos 2. É 0 pro x e menos 2 pro y. E o ponto G, que todo mundo procura, mas na verdade não é que existe, né? Não tem registros da sua existência. A gente tem aqui o 2 e o menos 4. E o H, que vem a ser 4 e 0. Tá bom, então a gente achou todos os pontos, é só corrigir para ver se tá certo ou tá errado. Peraí que não é pra cá que eu tenho que vir. Ou é porque é um exemplo. Ah, não. Tem que olhar no gabarito. Tá certo, eu achei que ali já estaria a resposta. Tá, 1 e 4. 18, beleza. 1, 4, 0, 2, menos 4, 1. Belezinha. 0, 2, menos 4, 1 tá certo até aqui. Menos 3, 0. Deixa eu dar uma olhada. Depois, menos 2, menos 3. 0, menos 2. Tá certo. 2 menos 4, 4, 0. Tá tudo muito bem, então tá ótimo. Essa é a 18, né? Vamos para 19 então. O que ele tem para nós? As coordenadas da origem. A origem é 0, 0, não precisa nem olhar a resposta, né? Por favor. Quer dizer, a origem é 0, 0 por padrão. Não quer dizer que o coisa é obrigado a adotar isso, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Por padrão é que onde essas duas retas aqui, uma passa pela outra, né? Seria, mas não é obrigatório. Eu já resolvi questões que o y passava pelo 1 aqui do x, para incomodar, para sarnear mesmo com vontade ali e fazer o cara errar as coisas. Mas enfim, a princípio é 0 e 0. Depois, questão 20. As coordenadas do ponto C. Não, calma lá. A ordenada do ponto C é 1. Né? Ou melhor, botar o y igual a 1 aqui para que fique bem. E a abscissa daí seria o outro, né? Inclusive aqui, ó, 19 é 0 e 0 e a 20 é 1. E a 21 quer dizer o que para nós? A abscissa do ponto G é 2. X igual a 2.
Que mais, meu bem? 21 é 2, bacana. E é 22. O ponto D encontra-se sobre o eixo das abscissas. Aham. Então vamos lá. Acho que é BSCISSA, né? Vamos descobrir. Abscissas, não tem um S no meio da coisa, cara. Menino. Eu botando coisas onde não existem coisas. É ABC Issas. O jeito que o cara decora as coisas é triste, né? Tá, vamos a 23 então. Diga em que quadrante estão localizados os pontos. Sim, senhor, eu digo. Vamos botar assim, ó. Primeiro, calma lá. Primeiro não foi do jeito que eu queria. Então não vai, né? Então afim, ele não quer botar o risquinho do primeiro, então eu vou botar como se fosse grau aqui e paciência para vocês. Segundo, terceiro. Eu tô segurando o Alt GR aqui para botar, mas ele não bota o tracinho embaixo. E quarto quadrante. Então aqui a gente arruma bonitinho. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Ai, sim, vai ser feio, mas vamos lá. O nosso A, primeiro quadrante, primeiro, tá. O B, que eu não faço ideia, cadê o nosso? O B tá... Cara, o B tá sobre o eixo Y. Então, vou botar assim, ó. Sobre o X, né, e 2 pontos. E sobre o Y. Muito bem. Aqui acho que não precisa botar 2 pontos, talvez fique bonito. Talvez só piore a situação. Não sei dizer. Não sei dizer o que mudou. Não, né? Não, né? Tá, cadê o C? O C tá no segundo quadrante. Não sei porque eu fico mudando pra baixo, eu nem tenho noção, tá? O D tá sobre o X. E o E, cadê o meu E? O meu E tá aqui, tá no terceiro quadrante. O meu F tá sobre o Y. O G tá no quarto quadrante. Quem mais? Só tem um H, né? O H tá sobre o X. Tá mais ou menos por aí. Então vamos dar uma olhada no gabarito. O A, primeiro quadrante. O C, segundo. O E no terceiro. A primeiro, C segundo, E no terceiro, G no quarto quadrante. O gabarito tá do lado, meu garoto. G no quarto. Ah, ele não perguntou mais nada, era só isso mesmo. E eu que fiz, à toa, né? Eu que sou bobinho, né? Eu sou. Mas tá bom, ninguém perguntou e eu respondi. É isso aí mesmo. Que eu sou nojento desse jeito. Vamos à questão 24, então. Que diz o que pra nós? A questão 24 quer que a gente represente graficamente os pontos. Meu garoto, tu tem noção do trabalho que dá para representar graficamente os pontos que têm coordenadas tão distantes assim? Aqui eu vou ter o meu y igual a 7. Acho que é o maior valor, né? Tá.
Esse cara claramente não tem noção das coisas. Se bem que eu vou reaproveitar isso aqui, mas de jeito nenhum que eu vou fazer outra escala. Não tem como, cara. Pera aí, deixa eu só fazer uns riscos aqui. Que daí não tem perigo de eu apagar o meu gráfico. Vamos lá. Mais um. Mais dois. 3 pra cá. Puxa uns 3 pra cá também. Aí nós temos uma escala boa, né? Aí nós trabalha. Tá ótimo. Excelente. Melhor do que isso aqui não tem. Tá bom, vamos lá. Pontuar. Opa. Não vai arriscar em cima do coisa, né, cara? Pontuar. 4 e 3. 4 pro X, 3 pro Y. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pro X, 3 pro Y. O nosso A estaria mais ou menos aqui assim. Então vamos escrever um A aqui. E tá ótimo. E o B? Menos 2, menos 1. Menos 2 pro X. Menos 1 pro Y. Estaria mais ou menos aqui assim. E o nosso C? 6 e menos 3. Minha nossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 está aqui. Menos 3 pro Y. Estaria mais ou menos por aqui. E tem ponto aí pra gente representar. Mas é aquele teste de resistência, né? Se o cara aguenta ficar fazendo isso daqui. Então é menos 1 e 4D. Menos 1 pro X, 4 pro Y. Sobe 1, 2, 3, 4. Estaria aqui em cima. Aqui em cima é uma palavra, uma frase boa, né? Estaria aqui. Ah, fica assim o D, tá louco de bom. O E é 0, 0. Então, vou escrever um Ezinho aqui. Tá na origem. Oba só. Coisa feia. O F 0, 7. 0 pro X, 7 pro Y. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaria aqui em cima. Vou botar um F aqui. Quem mais? O G, 0 e menos 8. 0x, menos 8. Ah, menos 8 tu me quebra, hein, meu bem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. O G tá aqui embaixo. O G, ele se distanciou do resto. Pobrezinho. Tá ali sozinho. 2 e 0, no caso, né, o H. 2 pro X, 0 pro Y. Então ele estaria aqui. Depois, menos 3 e 0 pro I. Menos 3 pro X, 0 pro Y. Olha só, estaria aqui então. Bom, menos 1, menos 3. Menos 2, menos 3 estaria mais ou menos aqui assim. O nosso J. Tá, então é isso daí. Mas tá feio, mas no teu caderno vai ficar tão bonitinho, vai ficar tão legal no teu caderno que tu não vai nem acreditar. Tu vai olhar para o desenho que tu fez, pro gráfico, e não vai acreditar no quão bacana. Gabarito, vamos ao gráfico. Deixa eu só puxar isso aqui, dar um zoomzinho. Só um zoomzinho, né? Vamos lá. Comparação direta agora. O nosso A. Aqui, se a gente olhar nessa parte de cima, a gente tem que enxergar o A, o D, F, H. Nessa escadinha. A, D, F, H. A, D, F. Eu vi o H aqui. Já é um problema. Já achamos o primeiro problema. Porque o H tem que estar acima do F, inclusive. O H é 2 pro X e 0 pro Y.
Não vai me dizer que ali é um 10. Ah, mas daí é só o que me falta, né, cara? Porque... Vamos dar uma olhada. Não. 2 pro... 2 pro X, 0 pro Y. Não tem 10. Mas que... Ah, eu não sei, cara. Eu não sei. Um gabarito maravilhoso. É excelente. Não sei se é o gabarito ou se é o enunciado o problema. Mas eles não se conversam, pelo visto, né? Tem um monte de questão assim. Tá, 2 por X parece estar certo. 10 faz sentido. Qual é que é a marcação do F? O F teria que ser 9, então esse aqui teria que ser 10, né? Não. O F é 7 para o Y. Então aqui teria que ser 8. Ah, cara, olha, é um gabaritozinho nojento. Ou é o enunciado, ou é o problema, não sei dizer qual dos dois é. Certo que é o gabarito, né? O enunciado não vai ser. Os caras que montaram o gabarito fizeram de qualquer jeito. Mas enfim, então o primeiro a gente tá certo e o gabarito tá errado. É só o que a gente tem que saber. Bom, é pra cá mesmo que eu tenho que vir. Não, meu bem, não minimiza as coisas. Ô coisa feia, ô costumezinho nojento. Daí tira fora as coisas do lugar. Tá, vamos ao próximo então. O que mais que a gente tem que ver na parte de baixo aqui? Tem que ver o G lá embaixo, que vai estar de fato, né? Mas assim, é o C e o J alinhado e o B um pouquinho acima. Tá? C e J mais ou menos alinhado. O B tá aqui, tá feio, mas tá. Então a gente viu, o G tá lá embaixo bonitinho, falta o I e o E aqui, né? Que a gente tem o E bem no centro ali e o I um pouquinho afastado. É, aqui o ponto E ele não escreveu, mas é onde ele teria que estar. Enfim, então tirando o erro do H aqui do gabarito, o resto tá de boa, né? O resto dá sereno. Muito bem. Então vamos só botar um zoomzinho aqui, né, cara? E vamos resolver a 25. Como é que pode, né? Encontrar tanto erro assim numa porcaria do livro. Vamos ver. Tá, num pequeno calorímetro contendo 30 gramas de gelo, colocou-se uma resistência para aquecimento e um termômetro. Registrou-se a temperatura e o tempo de aquecimento. Os dados estão contidos no gráfico. Tá bom? O que tu tem para nós? Determine os intervalos de tempo onde a temperatura permaneceu constante. Olha, se aqui é a temperatura e aqui é o tempo, então o intervalo entre 55 e 120 segundos e depois no intervalo entre 200 e 330... Ah, eu devia escrever isso, né? Eu devia, né, meu filho? Eu devia. Então vamos anotar. Que na minha cabeça tudo funciona bem, né? Mas fora dela aí que é o complicado. Então a gente vai chamar de delta. Não, arroba D, né? Arroba Dzão. Aí ele ajeita. Então delta 1. Ele não... Certo. Não é isso que eu quero fazer. Tu não me entendeu. A gente não tá se entendendo direito. Se eu apertar o não. Ele não vai me deixar botar o 1 aqui do jeito que eu queria. Mas vamos lá. O primeiro... T1. Pra que complicar, né? Bota assim. T1 todo mundo sabe que é o intervalo de tempo 1. Vai ser de algum tempo. De 55 até 120 segundos, isso vai dar 65. 65 segundos aqui. Mas não foi o que ele perguntou. Os intervalos, tá. Então bota assim. T1, intervalo 1, 55 segundos a... Minha nossa, cara, eu tô... Até 120 segundos.
Pronto. Segundo intervalo. Não. A anotação talvez não seja melhor. Não é o meu forte, né? Nunca foi. De 200 a 320. Vamos verificar. 35 a 120. 35 e 120 segundos. Hã? Eu não entendi. Não entendi o que ele falou, não. Ele fez a conta, ele somou isso aqui. Tá, esse daqui, tudo bem. Se era, se era a quantidade de tempo, né, que ele ficou, então de fato no segundo aqui dá 120 segundos, né? 200 até o 320 é 120. Agora aqui no primeiro, 35. Cara, não, né? Não, simplesmente não. Minha nossa. Pera aí. T2 aqui é 320 menos 200. Vai dar 120. Eu posso aceitar isso, tá certo. Mas aqui é 65, né? 120 menos 55. Cara, eu não sei nem o que dizer com essas questões. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pegar isso daqui. Vamos fazer o resto, né? Só para ter certeza. A temperatura correspondente ao tempo de aquecimento de 160 segundos. 160 é 50 graus, né? 50 graus. Então, vamos botar para a letra B. Botar assim. Temperatura igual 50 graus Celsius. Oba! Oba, garoto! Oba, que tá perdido hoje, hein? Ô, menino, você perdeu. Você perdeu no caminho. Tá. Então, letra B tá certo, 50 graus. E vamos à letra C. Antes de conferir lá essa questão na internet, né? Ver como é que ela tá. Porque esse gabarito tá... Cara, quem fez isso daqui não tava de bem com a vida. Ou não recebeu o suficiente também. Pode ter, tem essa possibilidade que a gente não pode descartar. O intervalo onde ocorreu a maior variação de temperatura. Pode ter sido esse daqui. Ou pode ter sido esse daqui. O que a gente vai fazer para determinar? Calcular o coeficiente angular, né? O quanto a reta, ela, a inclinação dela. Não sei. Não, variação. Se a gente der uma olhada aqui, no primeiro intervalo, que vai de 0 segundos até 55 segundos, a variação da temperatura foi de menos 20 para 0. E de 120 até 200 segundos, a variação da temperatura foi de 0 para 100 graus. Então, nesse pequeno intervalinho, aqui foi de 55, foi de 0, foi de menos 20 para 0. E nesse outro foi de 0 para 100. Aqui foi no intervalo de 80 minutos. É complicado, né? Vou ter que fazer essas contas, cara. Tá. Vamos chamar de V1 aqui. Nosso V1 vai ser o seguinte. Vai ser... temperatura final é 0.
menos a temperatura inicial, que é menos 20, então vai ficar mais 20 aqui, dividido pelo intervalo de tempo de 55 segundos. E a variação 2 vai ser temperatura final é 100 menos a temperatura inicial, que, né, nesse caso aqui seria 0, no intervalo de 80 segundos, né? Isso foi do 120 até o 200 que essa variação ocorreu. Tá, então é 80. Tá bom, então vamos ver em qual desses dois intervalos a coisa foi mais bruta. Tá bom, então aqui primeiramente, que isso aqui dá para uma simplificadinha, ficaria assim. Então vamos lidar com esse V1 aqui primeiro. Tá, eu posso dividir por 5 isso aqui, a gente vai ficar com 4, 55 dividido por 5 é 11. 4 dividido por 11, depois a gente vê. Esse aqui. É só comparar as frações, né? A gente compara e vê qual é maior. Aqui dá pra dividir por 10, depois dá pra dividir por 2. Então eu vou ficar com 5 dividido por 4. Tá, mas é uma boa ainda, né, cara? Vamos comparar isso aqui, pega você. A comparação é complicado. Vou botar 2 igual aqui, só pra gente ter uma noção da coisa, tá? Não é pra ser igual, é só comparar. Então tem que igualar denominador. Então aqui eu vou multiplicar por 4. Então vai ficar 16. E 4 vezes 11 é 44. E aqui multiplicando por 11 vai dar 55, né? 55 dividido por 44. Então no caso aqui essa é maior. A gente tem o 55 dividido por 44 vai dar um resultado maior do que o 16 dividido por 44. Portanto, a variação no segundo trecho ali é maior. Então, como é que eu vou indicar isso? O intervalo onde ocorreu maior variação de 120 a 200 segundos. Eu já estou na CETO. Então, podia ser, né, essa resposta. Eu me contentaria bastante. Mas vamos ver. De 120 e 250 segundos. Tá, mas 250... Mas, cara, eu tô muito perdido nesse livro de física, cara. Porque aqui, a partir dos 200, não tem mais variação de temperatura. Você mantém constante em 100 graus. Então, por que eu vou consideraria até 250? Que? Cara, esse gabarito ou ele tá muito certo e eu não tenho a menor noção do que eu tô fazendo nessas questões, ou isso aqui tá muito mal, cara. 120 e 250 segundos. A maior variação de temperatura. Cara, não tem... Não sei, eu só não sei, é isso aí. É assim que a gente explica. Então, deixa eu catar isso aqui. Colocou sua resistência para aquecimento. Cara, mas não tem... pera lá, eu vou tirar um print. Vamos pesquisar isso aqui no Google, vamos jogar numa IA, vamos ver o que sai de resposta disso daqui. Pode ser que eu esteja muito errado e realmente a questão, provavelmente eu só não sei fazer isso aqui direito. Essa é a explicação, melhor explicação que eu tenho para resumir a coisa. Eu não entendi direito, eu não sei fazer.
É só isso que a gente sabe, né? Vamos jogar para cá para ver se ele sabe alguma coisa a respeito. E depois a gente vê. Olha lá, meu bem. Tá em altíssima qualidade essa imagem. Não pode reclamar. Meu amor, tu tá lendo um negócio em português. Responda em português. De Portugal já seria bom. Meu garoto. Com base no gráfico do aquecimento fornecido para os 30 gramas de gelo, aqui está uma análise detalhada. Bom, o gráfico apresenta a variação de temperatura em função do tempo. As linhas inclinadas indicam o aquecimento de um estado físico. Aquecimento, tá. Enquanto as linhas horizontais indicam as mudanças de estado, calor latente, onde a temperatura permanece constante. Respostas. Os intervalos de tempo onde a temperatura permaneceu constante, observando os patamares horizontais do gráfico, a temperatura não muda em dois momentos, entre 55 e 120 segundos, que foi o que eu falei, foi o que eu tinha escrito. Ocorre a fusão, o gelo está derretendo, legal. A partir de 200 segundos ocorre a ebulição, a água está fervendo a 100 graus Celsius. Que foi o que eu imaginei que tinha que ser na minha cabeça pequena, né? Foi isso mesmo, a gente botou o intervalo aqui. Só que ele já respondeu 120, 65. Cara, resposta muito perdida comparada com coisa. Tu tá falando no intervalo onde começa onde termina, né? A porcaria do intervalo. E não a duração dele, não sei. Talvez eu também tenha interpretado isso aqui mal. Pode ocorrer, pode ocorrer. Tá. Temperatura correspondente ao tempo de aquecimento de 160 segundos é 50 graus Celsius. Isso daqui a gente fez, tá? O intervalo onde ocorreu a maior variação de temperatura. Vamos calcular aqui o ΔT. Beleza, do 0 até os 55 segundos, foi o que eu fiz. Teremos aí uma variação de 20 graus Celsius, de 120 segundos a 200. A gente tem uma variação de 100 graus Celsius. Portanto, a maior variação de temperatura ocorreu no intervalo de 120 a 200 segundos. E é isso aí, exatamente. O que mais? Vamos dar uma olhada no Google. Vou procurar aqui Google. Eu já tava no Google, né, cara? Era só ter coisado, mas que eu quero as imagens aqui. Eu quero busca por imagem. Joga pra cá. E vê se ele encontra essa questão. Não, uma vergonha, cara. Uma vergonha, um absurdo. Não quero que tu responda, meu bem, já foi respondido. Eu quero catar de onde é que saiu essa questão. Se bem que ela deve ser meio comum, né? Muito que provavelmente. Questão. Não. Precisa me jogar só imagem, né, cara? Podia ter um site aí, umas aulas, alguém resolveu. Termo desprezível, né? Tá, eu acho que a gente não vai achar com tanta facilidade essa questão. Mas vamos ver aqui. Sempre tem em algum canto, né? Sai fora, fecha lá. Não. Não tem. Tá bom, então a gente vai ter que conviver. Eu concordo com a resposta do Gemini, tá? Vamos ver no DeepSeek aqui se ele resolve do mesmo jeito pra gente. Seria bom pra ter certeza, né? Pra testar mais uma IA. Lá, meu bem, eu quero uma resposta, vamos. Que eu tenho pressa e tenho vontade de aprender. Tá bom. Letra A, então. Para as coordenadas, tá... Cadê a A, cara? Pelas coordenadas do gráfico estão... Calma lá. Que no texto estão incompletas. Então ele já não... esse aqui já quebrou, já não funciona. Então tá, então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões.
Esse gabarito ele tá meio quebrado, cara, mas a gente vai seguir, né? Porque até porque faltam poucas páginas pra gente acabar isso aqui. Então, até daqui a pouquinho.